Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Chegando o nosso programa nesta linda tarde de hoje. Então, meu boa tarde a todos os meus queridos ouvintes. Primeiro eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta horinha fazendo o programa para honra e glória do nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando essa rádio, esse programa, para que nós possamos estar sempre aqui, quando Ele nos permite, fazendo uma horinha, do programa, um pouquinho mais, fazemos com amor, com carinho. Que Deus abençoe sempre o nosso programa. Boa tarde a todos vocês, espero que tenham passado o final de semana abençoado na presença do Senhor Deus. Tá bom assim? E eu deixo para vocês o que está aí, Romanos 8, 38 e 39, que diz: pois estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Para todos vocês, sempre que puderem ler essa palavra, Romanos 8, versículo 38 a 39, que Deus possa dar para vocês um resto de tarde abençoado e que nosso programa possa, primeiro, agradar ao meu Deus, segundo, a todos os meus ouvintes, e que vocês continuem a ouvir, divulguem para outros, que com certeza, muitas vezes, precisa de uma palavra dessa para ter melhorias na sua vida. Tá bom assim? E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, eu apresento a tua vida e eu peço a bênção de Deus sobre ti e sobre todos da tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre de todo laço de Satanás, que seja quebrado toda e qualquer tipo de influência maligna contra a tua casa, e profetizo a prosperidade divina entrando no teu trabalho, entrando na tua casa, entrando na tua vida espiritual, entrando na tua família, entrando em todas as áreas. No nome de Jesus, quebro também completamente todo tipo de praga lançada, de inveja, de maldade, toda obra de maldade invocada contra ti, invocada contra teus negócios, seja quebrada no nome de Jesus. Usamos a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. E declaramos por terra toda ação contrária no nome de Jesus. Oramos também para que todo tipo de ataque na mente, todo tipo de cansaço, todo tipo de exaustão caia por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que vem contra ti para te aborrecer, para te entristecer, eu declaro sem efeitos na tua vida, no nome de Jesus Cristo, e profetizo paz, alegria, prosperidade, saúde, força divina, graça de Deus, favor, milagre sobrenatural de Deus na tua vida e no teu caminho. Que o Senhor abençoe
teus projetos, teus sonhos, que você seja bem-sucedido em tudo que você empreende, em tudo que você deseja fazer, debaixo da direção do Senhor nosso Deus. E nos colocamos diante de Ti, Pai, consagrando a Ti o nosso dia, para que esse dia seja um dia guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo guie as nossas decisões, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos encha da Sua presença no dia de hoje. É o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Gostaria muito que você desse atenção a essa palavra, porque às vezes nós, como cristãos, ignoramos que existem batalhas espirituais que exigem de nós o jejum, que exigem de nós um tempo de entrega maior, porque podemos estar lutando contra forças espirituais que não vemos. E tudo que olhamos é o natural, quando na verdade é o espiritual por trás. É uma coisa que eu falo muito, mas eu recebi uma palavra de Deus nessa manhã e eu quero compartilhar com você. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo está falando, que nós não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, os homens lutam para adquirir um lugar, para conquistar uma vida, com muito trabalho, com muito esforço, e também usa dos artifícios humanos para conquistar o seu lugar no mundo, para chegar ao pódio, e isso muitas vezes quebrando até princípios. Mas digamos que mesmo assim você não quebre princípios, que você use apenas o que é lícito, apenas o que é natural, usando apenas as suas estratégias, usando sua capacidade, usando o seu talento, enfim. A Bíblia diz que existem certas lutas que nós não lutamos com os padrões humanos. Ou seja, eu não uso praticamente nada disso para poder vencer espiritualmente. Ou seja, as mesmas armas que eu uso para vencer no mundo dos negócios, eu não posso usar para vencer no mundo espiritual. As mesmas armas que eu uso para chegar num lugar de conquista, no natural, eu não consigo alcançar essa conquista no espiritual usando essas mesmas armas, usando esses mesmos padrões. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as armas que nós devemos usar na batalha espiritual, nas lutas espirituais, são outras armas. Em Efésios capítulo 6, ali lista algumas armas espirituais. No entanto, ali são algumas das armas espirituais que nós usamos. Mas hoje eu quero falar em específico sobre o jejum e sobre a oração. Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, então os seus discípulos iriam jejuar. Eles precisariam jejuar. Não é uma obrigatoriedade o jejum. Não é uma obrigatoriedade, você não é obrigado a jejuar. Mas a Bíblia nos diz que o jejum, ele é uma arma espiritual. E ele, de alguma maneira, ele funciona como um meio, uma ferramenta de Deus para você ficar mais sensível à voz de Deus, às direções do Espírito e também lhe fortalecer espiritualmente. Agora, lembrando que jejum só sem comida é jejum intermitente, é jejum para emagrecer. O jejum, segundo Deus, é o jejum que você troca o alimento sólido pelo alimento espiritual. Então no tempo que está jejuando, você também está orando. No tempo que você está jejuando,
você também medita na palavra, no tempo que você está jejuando, você está meditando e como você pode alinhar mais a sua vida com Deus, certo? Esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum. E um detalhe, o jejum, ele não pode se tornar um sacrifício no sentido que ele venha a ser algo punitivo para você. Não, o jejum deve ser algo com prazer, por isso que Jesus disse que quando nós jejuamos, nós devemos lavar o rosto, ou seja, devemos cuidar da nossa aparência para não parecer aos outros que nós estamos jejuando, não parecer aos outros que estamos jejuando. E o jejum, na sua prática, ele é um princípio também de comprometimento com Deus, porque enquanto você estabelece um jejum, você vai ser com certeza tentado no trabalho para comer uma bolachinha, você vai ser tentado até mesmo dentro de casa para quebrar o jejum quando chega cansado do trabalho ou de um treino, enfim. E isso mostra, sabe, o seu comprometimento. Uma das coisas que me chama a atenção foi quando Jesus, ele desceu do monte, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio da vida de um rapaz. Aquele demônio possuía a vida daquele rapaz de tal forma que jogava ele no fogo para matá-lo e jogava ele na água também para matá-lo. E os discípulos tentaram expulsar, fizeram as orações, eles já tinham expulsado demônios, mas não estavam conseguindo expulsar os demônios da vida daquele jovem. E quando Jesus chegou, Jesus rapidamente mandou aquele mal embora e o jovem foi liberto, completamente liberto. Jesus identificou o problema, certo? Ele não fez apenas a oração, ele identificou o problema. Quando nós estamos em jejum, nós temos um discernimento espiritual melhorado. Nosso discernimento espiritual, nossa percepção de mundo espiritual melhora e melhora muito. E foi isso que Jesus fez. Jesus percebeu espiritualmente o que estava agindo na vida daquele rapaz e viu ali um problema também na vida do pai de incredulidade. Jesus identificou, ou seja, que uma das portas abertas para o mal ter entrado na vida daquele jovem foi por meio do pai. Não sei qual que era o nível de incredulidade, o que ele praticava, certo? O que levava ele a viver esse nível de incredulidade, mas aquela incredulidade foi a porta para que o mal entrasse na vida do filho e com certeza perturbasse a vida dele. Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu sou forte, isso não pega em mim. Isso não pega em mim, pegou nele porque ele é mais fraco. Não existe isso. Não existe isso de eu sou mais forte, por isso não pegou em mim, mas pegou nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o inimigo quer perturbar a vida de uma pessoa, ele não perturba só você diretamente, ele perturba você indiretamente. Aí você pergunta, como assim perturbar indiretamente? Claro, se você está com um problema com um filho seu, isso vai lhe ferir indiretamente. Você está com um problema na empresa, isso vai lhe ferir indiretamente, certo? É diferente, ou seja, nós pensamos que não somos fracos porque o mal não atinge a gente. Não, mas como? Se está atingindo teu filho, se está atingindo teu casamento, se está atingindo o casamento dos teus filhos. É por isso que Jesus, ele naquele momento identificou o problema, ou seja, ele identificou o problema, fechou a porta. Olha como é que Jesus fez a libertação desse jovem. Ele fechou a porta, falando sobre a incredulidade. Naquele momento aquele homem creu, e depois disso Jesus orou e o demônio saiu. E daí os discípulos, quando terminou ali o processo da libertação, eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? A gente já tinha expulsado tanto demônio, a gente já tinha uma experiência, por que esse não saiu como os outros? E Jesus disse: há castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Há castas que só saem com oração e com jejum. Então, e um detalhe sobre o jejum que é importante a gente falar: o jejum leva você a sair da zona de conforto, né?
porque a gente está tão acostumado a muitas vezes viver um evangelho light, um evangelho suave, estamos tão acostumados a fazer as nossas orações, né, a ler a palavra de Deus quando tem tempo, e não é assim que funciona. Quando você está em batalha espiritual, quando você quer vencer algo, você precisa jejuar e orar. O jejum e a oração vão lhe ajudar a vencer coisas que você não está vencendo. Porque a gente sempre pensa, não, o problema que eu estou é por causa de pessoas, o problema que eu estou é porque estão me perseguindo, o problema que eu estou é porque é muita pressão em cima de mim. Não, o seu problema é espiritual. O seu problema é espiritual. Ou seja, você tem que entender, você enfrenta lutas espirituais. Um detalhe, existem guerras espirituais de nível maior. E geralmente essas guerras de nível, eu vou tentar explicar isso aqui para você entender. Essas guerras espirituais de nível maior, elas vêm quando você está acessando lugares novos, lugares de conquista, lugares aonde você está mexendo, principalmente com o destino de pessoas, o lugar que você está avançando, e isso está sendo um incômodo para o inferno. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas aqui nesse mundo que não incomoda o diabo de você conquistar, sabe, não incomoda as trevas, não incomoda o mundo espiritual, mas existem outras coisas, principalmente coisas que fazem parte do propósito de Deus na tua vida, que quando você começa a entrar naquilo, aí sim você começa a ver uma batalha espiritual real. Você começa a ver, sabe, o inimigo na sua frente. Eu posso afirmar para você que eu já tive em eventos onde eu vi batalha espiritual. Eu já tive momentos, até quando eu estava à frente da igreja, no integral, de batalha espiritual ferrenha, sabe, de não entender o que estava acontecendo. Porque geralmente quando você está numa batalha espiritual, você não consegue compreender bem as coisas. Mas quando eu acessei outros níveis de influência, certo? Quando eu acessei outros níveis de influência, sabe, para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus, aí eu senti o que é de fato uma batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? Você achar que o cansaço que você está sentindo, que a exaustão que você está sentindo, que a perda de forças que você está sentindo, você pensar que aquilo é algo natural do trabalho, quando na verdade é um peso espiritual que você está enfrentando. Ou seja, em um detalhe, quando você está nessas batalhas espirituais, não adianta só descansar, não adianta só parar. Você tem que colocar realmente a sua vida em consagração, através do jejum, da oração, da meditação na palavra, da adoração, né? Porque dentro da adoração tem também respeitar os princípios de Deus, andar com Deus e mergulhar fundo em Deus, para você conseguir vencer aquele vendaval, para você conseguir vencer aquela contrariedade. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni é uma bênção. Reconheço que
O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vou deixar uma palavrinha aqui para vocês nesta mensagem que eu intitulo como recomeço. E lá no livro sagrado, lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 18, diz o seguinte: assim diz o Senhor, a cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. É o Jeremias que fala isso, né? Que a cidade daquela época dele seria reconstruída sobre as ruínas que aconteceram, sobre a devastação que aconteceu lá na terra dele. E falou ainda que o palácio seria reconstruído no seu devido lugar. Meus amados, vejam bem, se há uma cidade atualmente, nesses tempos agora atuais, nesses séculos atuais, que nós podemos considerar como símbolo de reconstrução, esta cidade foi, ou muitos já ouviram, outros ainda não ouviram falar, sobre Hiroshima, no Japão. Aqueles que já conhecem sabem que Hiroshima foi atacado na Segunda Guerra Mundial por uma bomba atômica que arrasou completamente aquela cidade. Tinha cerca de 400 mil habitantes. Eu creio que, segundo foi comentado na época, cerca de 250 mil foram atingidos. Tudo isso entre mortos e feridos. Infelizmente, a maioria foram mulheres e crianças. Agora, por volta de 80 mil morreram instantaneamente. Esse número anterior que eu falei, ficaram feridos, coisa e tal. Mas imediatamente morreram numa faixa de 80 mil. Meus queridos, para muitos o fim dessa cidade parecia selado. Ninguém acreditava que esta cidade pudesse ser reconstruída, porque se acreditava uma bomba atômica que aconteceu, foi jogada sobre ela, nada cresceria naquela época, por conta de ser atingida por aquela bomba atômica. Mas Deus é maravilhoso, é fiel. Depois de passados muitos anos, eu creio que 75 anos desde que aconteceu isso, esta cidade ela está totalmente reconstruída. É assim que Deus faz. Quando Deus ele toma a frente e bota a mão, tem misericórdia, como ele teve desse povo que sobrou, do que sobrou da cidade, ele permitiu que aqueles que ficassem pudessem reconstruir a cidade dessa catástrofe. Uma fatalidade muito grande. Mas eu vou voltar um pouquinho lá para a época de Jerusalém, né? A véspera de ser invadida pelo exército da Babilônia, Jerusalém, naquela oportunidade, encarava a mesma perspectiva, que era o quê?
ficar em ruínas. Mas, queridos, antes dessa devastação, Deus prometeu, por meio do profeta Jeremias, que a cidade seria reerguida. Olha, quando Deus, que eu falei há pouco, Deus põe a mão, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Assim, com esse acontecimento, 70 anos depois, começava a sua restauração, com o retorno também dos primeiros contingentes dos judeus que estavam exilados, que por ocasião da invasão, aqueles que não tiveram nenhum acontecimento físico, eles foram levados para exílio. Às vezes, eu não sei, mas eu tenho a impressão que Deus, o Criador soberano do universo, permite males destrutivos. Eu creio nisso. Porque nem sempre a gente compreende os motivos, né? Muitas vezes a gente não compreende o motivo porque Ele permite isso. Mas naquele caso lá de Jerusalém, aconteceu porque era castigo pelas insistentes práticas de injustiça por parte dos habitantes lá que habitavam naquela época, porque eles tinham se afastado de Deus. Mas a promessa da restauração veio porque o Senhor já sabia que muitos judeus exilados na Babilônia e seus descendentes se arrependeriam dos seus erros. Porque Deus sabe de tudo, todas as coisas, a gente que não sabe de nada. Não adianta você ficar fazendo divagações sobre isso, sobre aquilo, sobre o futuro. Nada disso vai valer a pena. O que vale é a vontade do Senhor Deus. Então, antes de acontecer, Ele sabe o que vai acontecer. Portanto, meus amados, essa reconstrução também pode acontecer na vida de cada um de nós, de cada indivíduo que existe na face da terra. Veja bem, vou falar como isso acontece. Se você está em ruína existencial, saiba que Deus não tem prazer na sua desgraça, ou mesmo na sua morte. Mas Ele deseja sua restauração. Por causa do que Cristo fez na cruz, morrendo no meu lugar e no seu lugar, Ele morreu por quê? Para pagar por tudo o que nos condena e afasta de Deus. Devido a esse acontecimento, o Senhor então promete perdoar quem se arrepende. E, ao mesmo tempo, dá nova vida à pessoa. Dá um recomeço dentro do plano de felicidade eterna que Deus tem para o ser humano. Então é assim que Ele faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Agora, porque Ele permite que aconteçam as fatalidades, só Ele é que pode responder. Tá certo assim? Mas eu vou terminar dizendo para vocês que Deus pode restaurar qualquer destruição, tanto causada pelo ser humano e pelo mal. Ele pode, se Ele estiver nos planos dele, Ele restaura qualquer destruição que acontecer, tanto causada pelo ser humano como pelo mal. Tá bom assim? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. E hoje, nós como igreja, estamos aqui também para lembrar uns aos outros do que Deus falou. Que a palavra do Senhor não volta atrás. Então hoje, neste momento, nós vamos cantar para nossa alma, assim como no Salmo 42 está descrito,
que assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a nossa alma tem sede de Deus. Então todas as vezes, ou neste culto, que você se lembrar o quanto você está cansado, o quanto você olha para a sua realidade, você fala: Senhor, eu acho que eu não aguento mais. Se lembre que Ele tem a água viva. O Deus vivo está nesta noite trazendo renovo para a tua vida. A esperança. Então vamos cantar isso. A esperança para o ferido, como marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz. Cante isso para sua alma. E no chão o seu tronco morrer. Vamos cantar, Benício. A esperança vai como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça e no chão abandonado. Declare com fé a esperança ao cheiro das águas brotará como planta nova. Seus ramos se renovarão. Não sei os seus frutos que viverão. Será que você pode declarar essa canção mais uma vez? Cante esse salmo, vai. Para o ferido, como árvore cortado, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, diga. Como planta nova, florescerão. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro, ao... Cante isso com mais força, vai! Florescerão, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos em viver. Junto ao poço estava ela, quando o homem judeu viu a... Ele sabe a sede que a tua alma tem, e hoje Ele quer te mostrar a fonte. E me ofereceu e jorras sem fim. Dá-me de beber. Diga a Ele o que você quer. Não quero mais buscar em outras fontes.
precisarei aqui voltar pra minha sede. Uma vez que eu já... Só a igreja vai dizer, só ela. Tu és. Ele é a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma, Ele é a fonte inesgotável que se encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Você vai pedir pra Ele, dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede, não. Lave você e a galeria. Você vai dizer, com certeza, não precisarei voltar, porque dentro de você fluirá. Mais uma vez, dá-me de beber, pois tenho. Não quero mais buscar. Não precisarei aqui voltar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Ele é a fonte. És o dom de Deus. Ele é o meu. Só vocês, vai. Tu és. Diga a Ele. Porque Tu és fonte da vida aqui. És um dom de Deus, o meu. Então você vai pedir a Ele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia nossa sede, Pai, lava o nosso interior. Eu quero fluir em tuas águas. Deixe Ele fluir nesta noite, na tua fonte. Quero beber, mais uma vez, diga com força. Quero beber. Sacia, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero mais da tua fonte. Você vai dizer que Ele é. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu
voz, vai. Tu és, porque a minha alma, Ele é a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Ele é. Aplauda, Senhor Jesus. Deus abençoe. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Te faltam palavras, você não sabe o que orar? Então este vídeo é para você, porque eu vou ensinar como orar a palavra, como ler a Bíblia, orando, pegando aquele versículo e trazendo para a tua vida. E fica até o final, porque eu vou fazer uma oração, um pedaço dela, te ensinando do Salmo 91. É incrível. Então, se você... Ai, Gisele, eu não sei o que orar, me faltam palavras, não sei aquelas palavras bonitas. Então, assista esse vídeo até o final. Oi, eu sou Gisele Endes, sou mentora de mulheres, mulheres que buscam ser sábias, edificar o seu lar, orar corretamente, não murmurar no momento da oração, ter um acesso direto com o Pai, buscam intimidade com o Pai, um relacionamento com o Pai. Elas querem se posicionar como uma filha amada, receber e viver a obra na cruz, ser grata a Jesus. E se você tem interesse em aprender esse método, poder da oração, essa minha mentoria, que é uma transformação de vida, em todas as áreas. Então, clique no link abaixo aqui, está aqui embaixo, e vai te trazer um momento de reflexão do que tem na mentoria e no que você pode transformar na sua vida. Então, se você tem interesse, clique ali embaixo. E já aproveita e se inscreve no canal, já ative ali o sininho das notificações, já curte o vídeo para que o YouTube mostre esse vídeo para muitas outras pessoas que precisam aprender a orar a palavra de Deus, né? Então vamos lá? Eu vou começar, eu vou dar 3 dicas para vocês, praticamente. Então peguem papel e caneta, anotem, assistam o vídeo de novo, não tem problema, mas pratiquem. Porque, gente, eu já quero dizer para vocês, mais importante do que eu ter conhecimento, do que eu saber uma coisa, é eu aplicar. Porque eu conhecer e não aplicar, do que adianta? De nada. Sabedoria é quando você aplica, quando você faz na prática aquilo que você tem conhecimento. E aqui eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus, ela foi escrita para mim, para você. É um presente de Deus, é um manual para a nossa vida. Então você tem que se apropriar dela, você tem que buscar ela, você tem que ler. E, gente, eu pratico isso, tá? Eu oro a palavra todos os dias, tá? Eu tenho meu momento de oração, eu louvo, eu adoro ao Senhor, eu me ajoelho, mas eu leio sim a palavra na primeira pessoa, tá? Eu leio a palavra como a minha oração. Quer ver naqueles momentos que eu não tô tão, assim, com cabeça, às vezes, vamos dizer assim, né? Estou realmente assim preocupada com uma situação, eu quero entregar essa preocupação para Deus. Eu me aproprio, eu pego um salmo, versículos e eu me aproprio daquilo ali. Eu leio na primeira pessoa, eu me coloco dentro da palavra, tá? Então, assim, ó, é uma coisa que eu faço mesmo, assim, a minha Bíblia, ela é toda riscada, tem aqui, ó, oração, oração. Por que eu faço isso, ó? Eu circulo, a palavra de Deus, ela é o manual da nossa vida. Então, nós temos que nos apropriar mesmo. Deus deu esse presente pra gente. A minha aqui é da Joyce, né? Mas tem muitas outras, tem de estudo, tem da mulher. É incrível isso. Então, se aproprie da palavra de Deus mesmo. Ele deu. E assim, ó, gente, orar a palavra de Deus não quer dizer que eu estou orando para Deus, para tipo, ô pai, olha só, tu falou isso aqui. Não, não é isso. É para dizer assim, ó, Deus, eu confio na tua palavra.
Está aqui. O Senhor disse e eu creio. É para mostrar a sua fé. É mostrar que você crê nele, que você quer mesmo, que você confia, que a tua fé está nisso aqui, ok? Nessa palavra, nesse livro, que é espetacular para a nossa vida. E a Bíblia, gente, ela foi escrita para nós, para mim. Um erro, né, que a gente comete, não é dica ainda, tá, gente? Isso aqui eu só estou trazendo reflexão, né, para falar para vocês. A Bíblia, ela foi escrita para mim e para você. E quando eu leio, eu tenho que internalizar a minha vida aqui dentro. Eu tenho que me buscar aqui dentro. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo falar comigo por meio da palavra, tá? E não lendo, apontando o defeito do vizinho, do outro amigo, do outro inimigo. Eu não tenho que ler a palavra. Ah, isso aqui que eu estou lendo. Ah, o fulano tinha que ler. Ah, ele tinha que estar aqui. Não, gente. A palavra ela tem que ser orada para mim. Claro, você também pode orar a palavra intercedendo por outra pessoa, tá? Não tem problema. Mas hoje eu quero trazer para vocês orar a palavra por você, tá? Para você internalizar dentro da sua vida, né? Trazendo para o seu coração. E outra coisa, gente, é orar a palavra, orar na primeira pessoa, interceder por você e praticar, para que isso você seja uma imitadora de Cristo, para que você pratique, que isso seja um estilo de vida. Ok? Então vamos lá. Ai, volta-me para. Ah, isso aqui, ó. Ah, então tem que ser meu vizinho. Não, não é para o vizinho. É você. Entendido isso, gente? Vamos agora, né, passar para as dicas de como orar, de como a gente se apropriar, né, da palavra de Deus. A primeira dica é: entenda e saiba que a presença de Deus está com você. Ou seja, a primeira dica também pode ser descrita assim, né? Se você está aí anotando, que o autor da palavra está com você. Então, neste momento, a primeira dica, né, junto com ela, a reflexão que eu quero trazer para vocês é saber que antes de fazer essa oração da palavra, peça para o Espírito Santo estar com você, te revelar a palavra, trazer para você o que você tem que ver para a sua vida. Vou dar um exemplo. Vou orar o Salmo 43. Ai, Deus, eu estou assim, eu estou achando que os inimigos estão nisso, naquilo, então eu peço que o Senhor traga revelação para mim, eu vou orar o Salmo 43. Aí você abre o Salmo 43, vai orar conforme eu vou explicar, e aí ali o Espírito Santo vai ministrando ao teu coração de forma específica aquilo que você tem que entender, aquilo que você tem que ser revelado para você. E isso somente por meio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa é entender que a presença do autor, de quem inspirou a palavra, está com você, que é o Espírito Santo, que Deus está com você, é o Espírito Santo de Deus, ele está ali, do teu lado. Então, assim, tem dúvida? Leu a palavra, tem dúvida? Pergunta. Espírito Santo, não estou entendendo. Me traz a revelação, por favor. Talvez ele não traga na hora, talvez ele traga com outro versículo, talvez ele traga nos últimos 5 minutos que você fica no final da oração para ouvi-lo. Então, a gente tem que começar a oração sabendo de que a gente tem que clamar ao Espírito Santo para ele nos revelar e saber que ele está conosco, tá? E isso a gente tem que fazer como? De todo o coração, acreditando, sabendo que nós somos templo do Espírito Santo, né? Isso está na palavra, então, Espírito Santo, eu sei que eu sou o templo do Senhor, então esteja aqui comigo, se revele para mim, fale comigo, que eu tenha sensibilidade para te escutar, para te ouvir, para te entender, certo? A segunda dica é sem pressa, ou seja, não tenha pressa nem meta. Vamos supor assim, ai, eu vou orar a palavra, então eu vou orar todo dia um salmo, mas é com rápido, não, eu vou ler provérbios e... Gente, sem pressa ou sem fixar uma meta. Como o autor do livro está do teu lado, ele vai revelar aquilo que você precisa, ele vai revelar aquilo que eu preciso. E eu não posso dar meta, eu não posso ter pressa, eu tenho que ter calma. Às vezes, gente, eu posso estar aqui para ler um salmo inteiro, e apenas em um versículo o Espírito Santo me revela, fala comigo e eu fico num versículo, meditando,
ele me trouxe a resposta e eu já sei o que me traz a consciência, que eu tenho que me transformar, o que eu tenho que mudar. Então, assim, ó, gente, não necessariamente você precisa colocar uma meta ou uma pressa, bem pelo contrário, não tenha pressa. Fique, ai, pô, senti, eu li isso aqui, senti que é uma revelação. Espírito Santo, é isso, vamos lá, me traga mais revelação. Se você tem uma Bíblia de estudo, tem algumas Bíblias de estudo que ela traz versículos correlatos, né? Que tem o mesmo assunto ou tem ligação com esse versículo. Leia. Gisele, eu não tenho essa Bíblia. Ok, vai no Google e bota assim, ó. Salmo 43:1. Quais são os versículos correlatos? Quais são os assuntos relacionados a isso? Estude, medite na palavra, fale com ele. E é por isso que tem que ser sem pressa, sem uma meta de dizer, não, todos os dias eu oro 3 salmos. Eu oro e não. Não, não é isso, não é competição. Não se espelhe em outra pessoa, tá? Vamos supor que a sua amiga, trabalho, da igreja, da onde for, ela lê provérbios todo dia, dela lê um salmo todo dia, dela jejua, dela ora. Gente, não imite ninguém, tá? Faça a sua conexão, o seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo, ele quer o seu coração sendo purificado. A relação, esse relacionamento com Deus é todos os dias, ok? Sim, ok. Só que a intimidade, eu vou de pouquinho em pouquinho. Eu vou buscando, eu vou me aprofundando, eu vou fazendo cada vez mais. E é essa intimidade que eu vou conseguir sem ter pressa. É eu dizer assim para o Espírito Santo: nossa, tem tanta coisa para fazer, mas eu quero tirar 10 minutos para ler a tua palavra, para declarar a tua palavra sobre a minha vida, trazer a tua palavra para a minha vida, no meu coração e para que eu pratique essa palavra. Por isso, gente, que para ter revelação, para ter uma conversa com o Espírito Santo, para eu ter uma intimidade com o Pai, tem que ser sem pressa. Tá? Então, não imite o outro. Anote tudo isso que eu estou falando para você, ou assista de novo o vídeo para você entender. E quando você botar isso em prática, vai ser automático. Tá, gente? Vocês vão fazer em qualquer. Às vezes, gente, eu me pego orando o versículo, né? De tanto orar ali, já orei versículo ou salmos, eu já me pego mesmo falando, às vezes eu pego a Bíblia para ler e eu já não leio mais na escrita normal, já leio ali intercedendo por mim, orando na primeira palavra, declarando e falando, tá? E tendo isso, né? Então, isso é muito bom, né? E outra dica que eu também dou para vocês, já ensine para outras pessoas, tá? E aí, a dica 3, né? Então, é orar por si, na primeira pessoa, entendendo que você está orando mesmo por você, intercedendo por si, tá? Por que que eu digo isso, tá? Porque você deve ter aquela amiga que diz assim: fulana, ora por mim, fulano, ora por mim. Então, é muito fácil a gente orar pelos outros, tá? Eu volto a dizer que dá para orar também do jeito que eu vou ensinar para vocês por outra pessoa. Eu tenho um hábito, já vou dar uma dica extra aqui, de orar aqui em casa os salmos, e eu, dependendo do assunto, dependendo do propósito que eu estou, eu sempre oro pela minha família toda, por mim, pelo meu marido e pela minha filha. Então, quando eu falo ali o salmo, faço um propósito, nós declaramos, nós buscamos, nós aceitamos, o Senhor é o nosso Senhor, a minha família serve ao Senhor, então eu falo da família. Tá? Então também dá para fazer isso, você sempre tem que interceder, blindar a sua casa, né? Trazer isso para dentro da sua casa, determinar que na sua casa o Espírito Santo governa suas emoções. Então, orar por si, buscar isso. E nessa oração por si, quando você estiver lendo ali a passagem bíblica, o salmo, né? Eu vou dar o exemplo do salmo, que você se veja dentro daquela situação, daquelas palavras que você peça então para o Espírito Santo, ele já vai estar ali com você, né? Revelando para você a palavra, pede para o Espírito Santo o que que você tem que ver naquela palavra, o que que você tem que aplicar para a sua vida, qual é o posicionamento que você tem que tomar com relação àquilo, o que que você vai praticar na sua vida. E aí, ao ver você ali, a primeira coisa que você já analisa do que a palavra falar é: tem alguma coisa para me arrepender? Vou dar um exemplo. Vou orar provérbios, né? Eu vou orar aqui salmos.
Vamos dizer que ele fala alguma coisa aqui sobre ímpio ou sobre fofoca. Puxa, Deus, eu quero pedir perdão. Então, no momento que você já estiver lendo, quero pedir perdão. A tua palavra aqui está dizendo de que a gente não deve falar fofoca, falar dos outros, julgar os outros. Então, eu quero dizer que eu estou arrependida. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor ministre ao meu coração, que eu mude de rota, que eu não faça mais isso, que isso não seja mais um hábito na minha vida, mas que eu sirva ao Senhor, que a minha boca não seja para falar dos outros, para julgar os outros. Ah, Gisele, mas assim, às vezes a gente faz isso até sem intenção, sem consciência, né? Então, buscar isso, se arrepender, né? Quando tiver também lendo a palavra, se você vê algum momento assim, tô lendo aqui a palavra e tô vendo que o povo tá meio sofrido. Ai, Senhor, eu quero te agradecer, porque hoje eu tenho uma palavra inteira, eu tenho um livro inteiro. Na época do Antigo Testamento, eram pedaços. Então eu quero te agradecer pela palavra, por a gente já ter uma Bíblia para a gente ler, sabe? Obrigada pela minha vida, por eu estar aqui, por eu não passar fome, sabe? Então, assim, tu já agradecer também. Então, por isso é a gente se colocar ali. Ver se tem alguma coisa para a gente se arrepender, agradecer e pedir sempre para o Espírito Santo te guiar nisso tudo, no arrependimento, no agradecimento, no que ele. Eu sempre falo para o Espírito Santo assim: me traz à memória aquilo que eu tenho que falar. Me traz à memória aquilo que eu tenho que me arrepender. Me traz à memória aquilo que eu tenho que saber, né? Porque às vezes aconteceu há muito tempo, às vezes a gente fez alguma coisa e não tem noção, não achou que fez alguma coisa, né, que poderia merecer um arrependimento ou que desagradou a Deus, né? Eu sempre falo para o Espírito Santo assim, eu quero te agradar, eu não quero te entristecer. Então, se tem alguma coisa que te entristece, me fala, me chama, né, me chama a atenção, fala nos meus ouvidos, me dê olhos e ouvidos espirituais para que eu possa te ouvir, que eu possa ver o que eu estou fazendo de errado ou que te desagrada, tá? E sempre, gente, na oração, adore a Deus. Sempre Deus como poderoso, misericordioso, como uma pessoa que te amou primeiro, que deu o seu único filho para te salvar, né? Para te libertar, para mim também, né? O sangue foi por mim, para ti, e não foi mais sangue para mim, ou menos sangue para mim, mais para ti, ou menos para ti. O sangue é para nós, é para nos purificar. Então, a obra na cruz, ela tem que ser o centro de toda a nossa vida, tem que ser o foco. A gente tem que aceitar essa obra, aceitar esse sacrifício que Jesus fez, aceitar mesmo e dizer, por meio disso eu fui filha, eu fui adotada, fui protegida, eu fui salva, eu fui resgatada. E por isso eu posso orar a palavra. Eu me aproprio da sua palavra, Senhor. O Senhor disse essa palavra para mim. Eu aceito, eu recebo, eu profetizo sobre a minha vida que eu vou conseguir isso, porque o Senhor disse na sua palavra que eu vou ter vida abundante. O Senhor já abençoou desde a criação do mundo. Então é sobre isso, sobre a gente se posicionar. O posicionamento que eu sempre falo para as minhas alunas no método Poder da Oração é esse posicionamento de filha, de mulher sábia. Não é um posicionamento de eu falo mesmo o que eu quero, eu não vou fazer, o meu marido tem, se eu faço comida, meu marido é obrigado a lavar a louça, porque tem que ser tudo dividido, tudo igual. Não, não. Não é esse posicionamento. É posicionamento de filha. É um posicionamento de eu tenho o meu melhor amigo que se chama Espírito Santo de Deus. É sobre isso. É sobre você dizer assim, Jesus, obrigada por não ter desistido. Eu dou uma topada no sofá, eu já quero pedir para parar tudo, porque eu já estou com dor. Imagina, vocês já leram a parte onde Jesus vai, ele foi para um lado, daí depois manda para outro, depois manda para outro, daí um quer matar, o outro não quer matar, o outro isso, e lava a mão, não lava a mão, e vai para cá. Vocês imaginam o tempo todo que ele ficou, e leva a cruz, e apanha, e cospe. Gente, o nosso vizinho, o vizinho passa por ti, e mal fala contigo, tu já imagina mil coisas, a gente já se ofende, certo? Então a gente tem que adorar ele, contemplar ele, agradecer o que ele fez, né? Tudo que ele criou para a gente aproveitar, sabe? Quando estiver escutando um passarinho assim, ai Deus, obrigada, obrigada, sabe? Procure também ler a palavra num lugar gostoso, num lugar legal, né? Um lugar secreto teu pode ser, às vezes, na rua ou no quarto, mas assim,
Visualize você num lugar bom, bonito, que ele fez, tá? E agora, então, eu quero fazer, né, mostrar para vocês um exemplo. Tá? Eu vou pegar aqui o Salmo 91, tá? Então, se preparem aí, quem quiser abrir a Bíblia no Salmo 91 aí, para a gente fazer a oração intercedendo por você. Então, vamos lá. Você já pegou a sua Bíblia, abra no Salmo 91. Eu vou pegar o meu óculos, né, gente? Vamos lá. Eu vou ler só um pouquinho aqui, eu quero que você me acompanhe, tá? Mas eu vou só dar um exemplo, para quem às vezes não está com a Bíblia na mão, de como eu faço, mas depois o ideal é você assistir esse vídeo com a Bíblia na mão para acompanhar o Salmo 91, tá? Então, assim, ó, no começo o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Eu vou fazer só o versículo 1 e o 2 para você ter uma noção. Então, como é que eu faço? Eu, Gisele, habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso. Espírito Santo, eu peço que o Senhor me ajude a habitar nesse lugar, a me abrigar junto ao Altíssimo e para que eu descanse à sombra do Todo-Poderoso. Espírito Santo, me guie nesse momento, me ajude, me mostre o que eu devo fazer. E eu posso, porque eu digo, Senhor, que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. E novamente, Espírito Santo, eu peço para o Senhor me ensinar a eu me refugiar, a me fortalecer em Deus. O meu Deus, eu confio é no Senhor. Eu, Gisele, confio no Senhor. A cada dia eu quero confiar mais. Vamos lá. Ele o livrará do laço do caçador do veneno. Senhor, eu sei que o Senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor me cobre com as suas penas e sob as suas asas eu encontro refúgio, Senhor. A tua fidelidade, Senhor, é o meu escudo protetor, é o que me sustenta nesse momento. O Senhor consegue ser tão fiel, ser tão honesto. O Senhor é maravilhoso, que o Senhor me protege. É a tua fidelidade. Eu quero me esconder atrás da tua fidelidade. O meu escudo contra os meus inimigos para pegar os dardos inflamados do inimigo é somente a tua fidelidade. O Senhor é fiel. Por que que o Senhor é fiel? Porque tudo que o Senhor falou, escreveu nessa palavra, o Senhor cumpre. O Senhor é fiel. Eu creio na tua palavra. Eu quero declarar agora, Senhor, que eu declaro que eu creio na sua palavra, mas me ensine, Espírito Santo, a como fazer cada vez mais e mais profundo e mais íntimo nesse relacionamento. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo. Espírito Santo, o Senhor é meu melhor amigo, o Senhor me protege. É a fidelidade, eu tenho um escudo que é a fidelidade do Senhor. É desse jeito, gente, que você tem que orar. O Salmo vai mais, né? Claro, eu não vou fazer aqui para não ficar tão longo. Mas eu pretendo fazer outros vídeos nesse contexto aqui, mas hoje eu quero te ensinar a se apropriar da palavra, se coloque na palavra, fale o seu nome, declare eu estou aqui, Senhor, Espírito Santo, me ajude, me guie. Então faça isso e você vai colher bons resultados. Ore a palavra. Então agora você não tem mais desculpa, eu não sei o que orar. Tá aqui, ó. Tem muitas coisas para você orar. Gisele, eu não tenho palavras. Está aqui. Eu não tenho palavras bonitas. Também está aqui. E depois você me conte o seu testemunho. Me conte se você gostou desse vídeo. Mande esse vídeo para alguém especial que precisa também aprender a orar a palavra, a declarar a palavra sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, para você se fortalecer. Declare a sua fé por meio de orar a palavra. Creia na palavra. E até o próximo vídeo. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minha
oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razões na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas eu bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razões na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oh, oh, oh. Brilhar. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Eu não posso só sentir Deus quando alguém que eu gosto prega. Eu não posso só sentir Deus quando um hino que canta me toca e me emociona. O Senhor era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E cada um teve a sua experiência com Deus para em algum momento poder abençoar os seus filhos e dizer: Ele é o meu Deus. E Deus está nos reunindo nesse encontro nesta tarde. E Ele está dizendo: eu também quero ser o seu Deus. Eu não quero ser a vida inteira o Deus dos teus pais. Eu não quero ser a vida inteira o Deus dos teus avós. Eu não quero ser a vida inteira somente o Deus dos teus pastores. Você só é curado quando o pastor impõe a mão em você. Você só recebe uma revelação se um profeta visitar você. Você só caminha por direção se alguém tiver um sonho e discernir o sonho que você sonhou. Por quê? Porque falamos de Deus e não falamos mais com Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está.
e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, te livrando as feridas, e cada vez mais porque importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. E com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o poder não está nele,
Consigo sua recompensa entrar. Consigo sua recompensa entrar. Consigo, por meio do seu sangue nos comprou. Sua recompensa, por meio do seu sangue nos comprou. Mas quem foi digno de receber o livro de Deus? Quem foi digno de desatar os 7 selos? Aquele que a morte venceu. Justiça de Deus, Ele nos comprou. Por meio do seu sacrifício nos comprou. Somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. E os que nos resta derramaram nossas vidas a Ele. Assim como mulher derramou o mais caro perfume, a mais alta adoração, nós nos derramaremos a Ti. É digno que você receba pelo fruto do seu penoso trabalho, Jesus. O que nos resta se não nos derramarmos a Ti? A nossa vida já não tem mais valor, já não tem mais valor. Por isso nós cantamos que nós perderemos a nossa vida diante de Ti. Pois uma vez que Te encontramos, Te olhamos, nada mais tem valor, nada mais tem valor. Perante a sua beleza, da sua presença, tudo perde seu valor. Tudo perde seu valor. Que sacrifício lindo de Jesus, no madeiro se entregou. Eu perderei minha vida em amor, eu perderei minha vida em amor. Nós cantamos aí, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Lucas 22:47. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando
a orelha do homem, ele o curou. João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Você pode dizer comigo, Malco? Amém. Pode retirar. Obrigado. Não sei se colocaram um tema aí. Se fizeram, pode colocar depois o banner aí. Eu agradeço. Curados. Aleluia. Final de 2018 e 2019, eu caí de cama com depressão. E a minha maior crise foi: um pastor pode ter depressão? Um crente? E o meu maior desafio foi procurar ajuda. O que eu vou falar? Imagina se eu ligar para um discípulo, para um amigo e dizer: cara, eu prostrei. Uma das frases que mais gritava na minha alma: a sua família vai ficar muito melhor sem você. Ou você está muito velho, você encerrou sua carreira, é melhor parar por aí. Talvez pedir o socorro para a cura, pedir ajuda para ser curado ou para ser tratado, foi o meu maior desafio. Comecei a ler sobre, estudar sobre, pesquisar sobre. E no final desta palavra eu te explico como foi que Deus tratou minha alma e o que foi que aconteceu comigo, porque é muito importante. Mas se você olhar para a sua história, mesmo que você não passou por um processo como esse, você vai ver que ao longo da sua história você teve também muitas marcas e muitas feridas. Todos nós tivemos. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Eu, quando iniciei meu casamento, com pouco tempo de casado, talvez quase 2 anos, eu fazia seminário de teologia e, inclusive, o meu pastor e muitos, Deus usou profetas para dizer que eu iria falar com casais, eu iria falar com família. E aí eu decidi me lançar no ministério de família, de casais. Quando eu decidi começar a ministrar nesta área, o meu casamento entrou em crise. Minha esposa pediu para que eu saísse de casa, chegou a dizer que não me amava mais, eu entrei em crise, ela entrou em crise, ela também em crise depressiva, sendo totalmente cercada por pensamentos negativos, eu também não estava entendendo nada. Gastei quase 2 anos de oração e trabalho, investimento para resgatar meu casamento. Meu processo de luta por esse relacionamento foi durante as minhas ministrações. Imagina eu sair de casa, ir para uma igreja, aí você abençoa famílias, você crê na palavra, chega em casa, está um caos. Nós conseguimos vencer. Nós superamos. E foi nessa época que eu aprendi uma grande verdade que eu queria compartilhar com você nessa noite. Eu não vim hoje como um evangelista, como um itinerante. Hoje eu vim como pastor. Eu vim como um amigo abrir o meu coração para compartilhar com você verdades de alguém que sabe o que está dizendo, que viveu na prática tudo aquilo que eu vou compartilhar com você hoje. Quando eu consegui superar esta crise, minha esposa, como uma guerreira incansável, entrou em oração e em jejum, vencemos juntos essa batalha. Superamos, casamento restaurado, sarado, tratado. Foi aí que eu entendi, preste atenção nisso, Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Quando Deus fecha uma ferida, Ele abre um ministério. Pastor, por quê? Porque uma ferida cicatrizada, ela é a sua credencial. Ela é a sua autoridade. Ela prova que você venceu a dor,
venceu a ferida, foi curado e agora você também pode curar. Quando Jesus entrou na sala com os apóstolos, Tomé disse: eu só acredito se eu colocar a mão na cicatriz. Quando Jesus entra na sala, ele disse: quer tocar, Tomé? Porque eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Elas são a minha credencial. Elas provam o que eu fiz, o que eu vivi e que eu venci. Duas classes de pessoas eu vim falar hoje. Aqueles que ainda têm feridas abertas, que precisam ser curados, porque esse vai ser um ano de cura. Esse vai ser um ano que você vai tornar essa ferida uma cicatriz e vai ter orgulho da força que Deus te deu e da graça que estava sobre você para vencer isso. E outros que até hoje não entenderam o porquê dessas marcas. Elas são sua autoridade. Você vai vencer. Você vai superar. A Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane orando. Jesus, ele, depois da última Páscoa, ou a primeira ceia, ele vai ao Getsemane orar com os apóstolos, eles estão dormindo. Jesus acorda eles e diz: vocês não têm pelo menos uma hora para orar comigo? Eu estou me sentindo só. E em um momento de muita angústia, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Essa frase é importante. Olha para cá. Aprenda uma verdade. Jesus nunca teve depressão, ok? Nunca. Só que esse sentimento da alma angustiada até a morte é o sentimento de quem está depressivo. O dia que eu descobri isso, eu sei que Jesus, ele passou pelo mesmo sentimento que eu tive. Isso traz cura também, porque não é um Deus alheio e distante, que não sabe o que eu vivo, o que eu enfrento, o que eu passo. Ele conhece detalhes, ele viveu aqui. O Deus encarnado. Jesus está prostrado, a sua alma está angustiada ao redor dele. Suor e lágrimas, suor e sangue. A ciência chama de hematidose, é quando os poros se dilatam. A angústia é tão grande que começa a suar gotas de suor e sangue. O chão ao lado de Jesus talvez esteja banhado de sangue. Os horrores do inferno estão bafejando os ouvidos de Jesus. Ele está angustiado, ele está perplexo. De repente, ele se levanta e diz: o traidor chegou. Judas vem liderando uma galera. Judas saiu de dentro de Jerusalém, liderando algumas pessoas que vieram do templo, soldados do templo, homens com paus, com tochas, todos com um desejo ardente de prender Jesus. Jesus o malfeitor, Jesus o herege, Jesus aquele que pregava contra os costumes e princípios dos judeus. Muita gente, curiosos. Eu consigo ouvir pela fé o tropelo dos pés, ou talvez dos cascos dos cavalos, aquela galera todinha saindo pelas ruas estreitas e de pedra de Jerusalém, todos caminhando. Saiu por uma das portas, desceu o vale de Cedron, subiu o Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de oliva. É onde a oliveira verdadeira está sendo prensada, amassada. Quando Judas olha para Jesus, o rosto de Jesus ainda tem sangue, e Judas beija o rosto de Jesus. Jesus não disse traidor, enganador, mentiroso, falso. Amigo, a que vieste? Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode nunca mais querer ser meu amigo, mas eu nunca vou deixar de ser seu amigo. Posso abrir um parênteses? Lembra da parábola do filho pródigo? Parábola do filho pródigo, lembra? Quando o menino chegou em casa, ele disse: pai, eu não mereço ser filho. Eu fiz tudo errado.
Como eu não mereço ser filho, eu quero ser servo. A palavra servo em Lucas 15 é doulos, escravo da orelha furada. Todo escravo trabalhava descalço. Sabe o que o menino está dizendo? Pai, como eu não mereço ser filho, eu quero ser escravo e a partir de hoje eu já cheguei descalço. O pai disse, alguém traz uma sandália lá para mim? Porque você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu, porque quando você é infiel, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Jesus chama Judas de amigo. No meio daquela confusão, o Getsemane é importante, porque é no pior momento que se revelam as melhores pessoas. É no Getsemane que você descobre quem beija, quem fica, quem corre, quem arranca a espada. Porque a pressão revela a nossa essência. E naquela pressão, a Bíblia diz que Pedro arranca a espada. Ainda bem que ele era pescador. Mirou a cabeça e acertou só a orelha. Vai ser ruim na espadada. Jesus disse, guarda isso. Jesus coloca a mão na orelha do rapaz e ele é curado. O nome dele é Malco. Ele está meio perdido. Sabe que do nada ele está lá assim, pai! De repente ele sangra, ele está sangrando, do nada está curado. Ele fica, o que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Que nem ele está entendendo ainda o que estava acontecendo. Pedro feriu Malco com a espada. Agora olha para cá. Quem é Malco? Malco, ele representa o sumo sacerdote. Diz que ele era servo do sumo sacerdote. Malco está representando os judeus, os líderes religiosos. O sacerdote não pode sair do templo porque era Páscoa. Malco está sendo treinado para ser um sacerdote. Ele representa a maior autoridade religiosa da época. E talvez o sacerdote tenha dito para Malco, vai atrás desse Jesus, porque ele é herege. Ele ensina coisas que são contra o que nós ensinamos. Jesus era meio do contra. Os judeus ensinaram durante séculos. Dia de sábado não faz nada. Jesus acordava sábado e dizia, que dia é hoje? Sábado. Eu vou curar todo mundo hoje. Esses homens ensinaram durante muitos anos, você não pode tocar em defunto, principalmente se for mestre. A primeira coisa que Jesus faz quando encontra a viúva de Naim é colocar a mão no caixão do filho dela. Por isso que ele olhou para ela e disse, não chore. É como se ele dissesse, você tinha um problema, agora eu toquei no caixão, nós dois temos um problema. E eu vou resolver os dois problemas. Jesus era conhecido na época como estraga velório, sabia? Porque toda vez que ele chegava, o velório acabava. O pessoal já postava no Orkut, que o Orkut é dessa época. O pessoal já perguntava, Jesus está onde? Está na Galileia, então não morre não. Não adianta nem morrer, porque quando ele chega, a morte vira vida, a maldição vira bênção, o fracasso vira sucesso, a miséria vira prosperidade. Não adianta nem morrer. Os judeus odiavam Jesus. Eles tinham pavor dos ensinos de Jesus e dos milagres de Jesus. Queriam de todas as formas matá-lo, crucificá-lo. Começaram expulsando ele da sinagoga. Depois expulsaram ele do templo. É como se Jesus não coubesse em lugar nenhum. Para eles, Jesus não cabia na sinagoga. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Querido, chegamos no término do nosso programa. Que o Senhor Deus
Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, pela bênção que o Senhor nos dá, pelo seu amor, pelas suas maravilhas. Obrigado porque o Senhor é o único que tem toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, meu Deus. Obrigado também a todos os meus ouvintes, que vocês possam realizar todos os seus desejos, que vocês sejam felizes, que Deus possa cada dia abençoar mais vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Ele permitir, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Põe teu azeite em água, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.